E aí, pessoal, tudo certo? Vamos hoje, direto ao ponto, falar sobre sangramento uterino anormal. Vamos dar sequência aí à nossa gineco. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o sangramento uterino anormal? É todo sangramento que foge da normalidade. Então, vão ser alterações da menstruação decorrentes de mudança ou alteração no volume, no fluxo, menstrual, na frequência e na duração do ciclo. Então, o mais importante aqui é a gente lembrar que tem a ver com a alteração de um ciclo. Então, se a gente tem uma mulher que tem um ciclo que tem determinada duração, determinada frequência, e esse ciclo ele muda, ele aumenta essa duração e aumenta essa frequência, a gente está diante de um sangramento uterino anormal. Só a título de informação, o que é considerado um fluxo normal? Fluxo normal até 60 ml. Ninguém anda medindo a quantidade de fluxo menstrual aí. Mas, um fluxo normal, na literatura, consta que é até 60 ml. Uma duração do ciclo normal, de 2 a 7 dias, certo? E uma frequência do ciclo normal são ciclos que duram aí entre a cada 21 dias até a cada 35 dias. Então, o ciclo normal gira em torno de 21 a 35 dias para ter a frequência. Mas o mais importante de a gente entender do sangramento uterino anormal é a alteração do padrão, a alteração da normalidade para cada mulher. Então, vai ser diferente. Tem mulher que tem uma duração do ciclo de 5 dias, normalmente é 5 dias. Se essa duração do ciclo começar a aumentar para 7, 8 dias, ou o fluxo começar a aumentar, ou a frequência entre as menstruações começar a diminuir, a gente tem um sangramento uterino anormal, tá bom? Para a gente poder lembrar das causas de sangramento uterino anormal, existe um mnemônico que é o Palm-Coin, que a gente vai ver daqui a pouco quais são as causas relacionadas ao sangramento uterino anormal que a gente tem aí nesse Palm-Coin, que a gente divide em causas estruturais e causas não estruturais. Uma coisa importante para a gente conseguir aplicar o Palm-Coin é que a gente precisa excluir gestação na paciente que está no período reprodutivo. Então, assim, se a gente tem uma paciente no período reprodutivo que a gente consegue excluir gestação, a gente pode aplicar o Palm-Coin, tá certo? E quais são as condições que a gente tem no Palm-Coin? Então, a gente tem as causas estruturais, que encaixam ali no palm, e as causas não estruturais, que vão se encaixar ali no coin, tá bom? Então, no palm, o que a gente tem? Presença de pólipo, então, pólipos intrauterinos ou pólipos cervicais, pólipos endometriais ou pólipos cervicais. Qualquer um dos dois pode causar sangramento. Presença de adenomiose. O que é adenomiose? É presença de tecido endometrial dentro do músculo uterino, dentro do miométrio. Então, é endométrio dentro do miométrio, certo? Outra causa de sangramento uterino anormal, com dismenorreia, ou seja, dor, a cólica menstrual. Importante a adenomiose aí. Leiomioma, ou somente mioma, miomatose uterina. Também é uma causa importante de sangramento uterino, inclusive a gente vai tirar uma aula só para falar de miomatose. E as causas malignas, neoplasias malignas, como por exemplo neoplasias de cólon, que acabam produzindo sangramento uterino anormal. Com relação às causas não estruturais, a gente vai ter a presença de coagulopatia. Então, por exemplo, deficiência de fator de von Willebrand, certo? Uso de antiagregantes plaquetários, que se encaixa aqui em coagulopatia, apesar de ser uma causa dita como iatrogênica, mas no fluxograma ela se encaixa como uma coagulopatia. Então, além da doença de von Willebrand, algumas meninas, por exemplo, descobrem que tem PTI durante o período menstrual, porque o fluxo menstrual acaba sendo tão intenso que leva a paciente, inclusive, até anemia, algumas tendem até a chocar. Então, acaba descobrindo essa coagulopatia no momento do período menstrual, tá? Então, coagulopatia é uma importante causa não estrutural. Causas ovulatórias. Então, por exemplo, paciente que tem anovulação crônica, o famoso SOP, síndrome dos ovários policísticos, é uma síndrome de anovulação crônica. E aí pode ter esses escapes, essas irregularidades menstruais, tendo sangramento uterino anormal. Outra coisa, nos primeiros 2 anos do menacne, a gente tem uma imaturidade do eixo hipotálamo-hipófise ovariano. E aí tende a ter escapes, tendo, por exemplo, um sangramento uterino anormal de causa anovulatória por conta de imaturidade no eixo, logo nos primeiros 2 anos da menarca. Assim como, próximo à menopausa, a gente também costuma ter alguns ciclos anovulatórios que podem causar sangramento. Então, lembra disso que é importante. Causas endometriais. Aqui, causas endometriais mais moleculares, alterações de substâncias que promovem a homeostase do endométrio. Então, alterações nas quantidades das prostaglandinas, em substâncias que fazem vasodilatação e vasoconstrição. Uma coisa que não anda aparecendo muito, principalmente em prova, tá?
Causas iatrogênicas, é claro, se a gente utiliza hormônio, por exemplo, anticoncepcionais orais, que a paciente faz a pausa, acaba tendo um sangramento. Ou aquele sangramento que é tido como spot, né? Quando a gente tem alterações nas dosagens das medicações, a gente acaba tendo sangramento. Paciente que utiliza, por exemplo, o DIU, tanto o DIU de progesterona quanto o DIU de cobre, principalmente em quem já tem uma irregularidade menstrual, quando utiliza o DIU de cobre, piora e pode causar sangramento uterino anormal, certo? E a causa não classificada, que é quando a gente não sabe onde encaixar, a gente coloca como não classificada, certo? Que é como se fosse uma idiopática, beleza? Então vamos lá. Vamos começar a falar das causas dividindo por faixa etária, porque a gente tem essas causas que eu acabei de falar, seguindo o mnemônico Palm-Cohen, que está, inclusive, nas diretrizes de ginecologia, certo? Mas a gente pode também ter uma divisão com relação às faixas etárias. Por quê? Porque a depender da faixa etária que a mulher está, eu consigo pensar em causas mais importantes para aquela determinada faixa etária. Então, por exemplo, se eu tenho uma menina, uma criança que nasce já no período neonatal, tem um sangramento vaginal, eu vou pensar em que para essa menina? Eu vou pensar que esse sangramento vaginal dela é um sangramento benigno que está ocorrendo por conta de uma privação do estrogênio materno. Então, durante o período intrauterino, todas as substâncias acabam passando pela placenta, inclusive hormônios que passam da mãe para o feto. Então, esses hormônios, principalmente a estrogênio, que passou da mãe para o feto, para a menina, quando a gente tem o corte no cordão umbilical, acaba com esse suprimento de hormônio para a criança. Então, por conta dessa privação hormonal, acaba tendo uma descamação do endométrio e a criança pode ter um sangramento discreto, que é totalmente benigno, não tem nada a ver com neoplasia, nem outra coisa associada, e é um sangramento que vai parar e não vai ter mais, certo? Então, se tem sangramento no período neonatal, eu penso que é privação do estrogênio materno. Quando eu parto para a infância, tem uma menina, né, uma criança que tem um sangramento uterino normal, eu vou pensar em algumas causas. Dentre elas, infecção, corpo estranho e trauma. São as principais causas que eu vou pensar. Então, corpo estranho, principalmente na infância, que a criança já começa a manipular o órgão genital, acaba colocando algum corpo estranho, e esse corpo estranho pode causar tanto infecção, causar uma vulvovaginite, quanto sangramento. A criança pode ter trauma, por exemplo, uma queda cavaleiro, que tem alteração na vulva e acaba tendo um sangramento não necessariamente uterino, mas um sangramento vaginal. Mas a gente acaba vendo como sangramento uterino. Como sangramento uterino é normal, porque a gente ainda não sabe de onde veio, mas pode realmente ter um sangramento uterino também associado. Infecção. Quando eu falo de infecção, eu falo de infecção inespecífica. Porque, por exemplo, se a menina tem um corrimento na infância e a gente vai investigar e ver presença de, por exemplo, tricomonas, por exemplo, gonococo ou clamídia, aí a gente tem que acender o alerta e pensar em abuso sexual, suspeitar de abuso sexual. É nosso dever como médico proteger a criança. Então, diante de uma condição dessa, com corrimento suspeito, com lesão vaginal e que a gente acha micro-organismos que fazem parte daqueles que compõem as ISTs, a gente tem que suspeitar de abuso sexual. Então, sempre a gente tem que excluir abuso sexual e também neoplasia na infância, tá bom? Então, uma das neoplasias que podem aparecer na infância causando o sangramento uterino, por exemplo, é o sarcoma botroide. Além disso que eu acabei de falar, sendo que as três principais causas na infância é corpo estranho, trauma, infecção inespecífica, a gente tem que lembrar das outras coisas. Então, como eu falei, o sarcoma botroide, prolapso uretral pode ser causa de sangramento, tumor ovariano, que é bem incomum de acontecer, e puberdade precoce, que às vezes pode acontecer, né? Uma paciente que começa a ativação do eixo antes da hora e pode ter um sangramento uterino aí também associado. Partindo para adolescentes, o que a gente vai pensar de mais comum causando o sangramento uterino anormal em adolescente? Então, eu tenho que pensar em anovulação, principal causa. Lembra que nos 2 primeiros anos, após a menarca, a gente tem uma imaturidade do eixo. Então, eu posso ter ciclos anovulatórios que podem cursar com sangramento uterino anormal. Então, além da anovulação, pensar em alterações hematológicas, como eu falei, doença de von Willebrand, que acaba sendo diagnosticada muitas vezes na adolescência, quando a menina tem o primeiro teste do sistema da cascata de coagulação, né? Lembra que, na verdade, o primeiro teste do nosso sistema de coagulação, não necessariamente da cascata de coagulação, tá? Então, o que é a doença de von Willebrand? Lembra que von Willebrand é uma substância que promove a agregação plaquetária. Então, na doença de von Willebrand, eu tenho defeito, tenho deficiência
do fator de von Willebrand, que é quem vai causar a agregação plaquetária, quem vai contribuir para a agregação plaquetária. Então, se eu não tenho o fator, eu tenho uma deficiência na hemostasia primária, principalmente, tá bom? E aí eu posso ter essas alterações hematológicas, além de PTI, que também podem estar presentes aí, causando um sangramento mais intenso. Sempre, se eu estou com a menina que já entra na idade reprodutiva, tenho que suspeitar de gestação, certo? Mesmo na adolescência. E outras causas, como, por exemplo, o uso de anticoncepcional, que eu falei para vocês que pode ter um sangramento do tipo spot, que são aqueles escapes. Alterações endócrinas ou sistêmicas, como, por exemplo, o hipotireoidismo, que pode causar, assim como na adulta, que a gente vai ver daqui a pouco, e infecção. Então, as causas de adulto e adolescente acabam se misturando. Tanto é que nas causas adultas, para esse paciente que está em menarqume, vai se inverter o quê? Que a gente vai pensar, primeira coisa que a gente vai pensar é a gestação. Então, na adolescente, a primeira coisa que a gente pensa é a anovulação, né? Aquela imaturidade do eixo nos primeiros 2 anos. Já na mulher adulta, se tem um sangramento em idade fértil, a gente tem que suspeitar de gestação, tem que excluir gestação. Além disso, o que mais pode ter? Pode ter tudo aquilo que eu falei da adolescente, com exceto das alterações hematológicas, porque se tivesse a gente já descobria antes, mas uso de anticoncepcional também, alterações endócrinas, como hipotireoidismo e hiperprolactinemia, podem cursar, e infecção também. Mas na mulher adulta a gente vai lembrar de outras coisas também, então presença de pólipo, tanto endometrial quanto cervical, presença de miomas, principalmente mioma submucoso, que acaba fazendo sangramento, presença de adenomiose, que é a presença de tecido endometrial dentro do miométrio, que causa sangramento uterino anormal, junto com dismenorreia, que é a cólica, dismenorreia secundária, e neoplasia. Aqui lembrar principalmente do câncer de colo uterino, tá bom? Com relação à perimenopausa, o que a gente vai... Aqui é uma foto de uma adenomiose, aqui tecido endometrial, né, dentro do miométrio, beleza? Com relação à perimenopausa, quais são as causas que eu vou pensar? De novo, a anovulação. Por quê? Porque são os extremos do menarque. Então, os primeiros 2 anos após a menarca e os anos que antecedem a menopausa, após ter ciclos anovulatórios. Presença de pólipo, presença de mioma e aqui lembrar do câncer, principalmente do câncer de endométrio. E na pós-menopausa eu tenho 3 principais causas de sangramento uterino anormal. A primeira delas, a principal, é a atrofia, certo? Então, se alguém te perguntar qual a principal causa de sangramento uterino anormal após menopausa, atrofia. Qual a segunda principal causa de sangramento uterino anormal na menopausa? Terapia de reposição hormonal. E claro, eu tenho que lembrar sempre do câncer de endométrio, mas ele fica em terceiro lugar entre as causas. 30% é atrofia, 30% é terapia hormonal, 15% aí gira em torno para ser câncer de endométrio. Beleza? Então, eu tenho que lembrar disso. Então, essas foram as causas por faixa etária. Como é que a gente vai investigar nossa paciente que chega com a queixa de sangramento uterino anormal? Então, a gente vai investigar como investiga praticamente todas as doenças. Anamnese, exame físico, exames complementares, começando pela anamnese. O que é importante da gente perguntar na anamnese? Primeiro, idade. A gente acabou de ver que uma das principais formas da gente pensar o que é que pode estar causando esse sangramento é a idade. Se é uma menina na infância, se é adolescente, se é adulta, ou se já é peri e pós-menopausa. Então, isso é extremamente importante para a gente lembrar de quais são as principais causas de cada faixa etária. Saber se essa mulher ela é sexualmente ativa, principalmente para pensar na gestação, que a gente tem que excluir, e em ISTs, que também podem cursar com sangramento. Os ciclos dessa mulher eram regulares e como era o ciclo? Porque a partir daí a gente sabe se o sangramento é anormal ou não. Então, se houve uma alteração do ciclo que já era regular, é um sangramento uterino anormal. Se esse ciclo já era irregular e dentro dessa irregularidade já tem um padrão, a partir daí a gente investiga se é realmente anormal ou se está dentro do padrão da irregularidade dela. Então a gente precisa saber como eram os ciclos menstruais, certo? E aqui, lembrar, claro, qual foi a data da última menstruação, tirando esse último sangramento, até para a gente ver se a gestante tiver realmente, se a mulher realmente vier com beta positivo for gestante, para a gente acabar vendo aí a questão da idade gestacional. Então tem que sempre perguntar da data da última menstruação, tá? Para a gente pensar também em gestação e acabar excluindo. Ver qual é a natureza do sangramento uterino anormal. Será que esse sangramento é do útero mesmo? Será que é de parede vaginal? Será que é de vulva? Então, perguntar sobre a natureza do sangramento uterino anormal. Sintomas associados. A mulher tem sintoma sistêmico associado? Esse sangramento é só o sangramento ou tem algum outro sintoma como a dismenorreia secundária, certo? Cólica, sintomas que para a gente pensar em infecção, corrimento associado. Então, lembrar desses sintomas associados.
tem sinal ou não de SOP. Então, perguntar sobre hiperandrogenismo, se tem ou não presença de sinais que falam pra gente que essa paciente tem alguma coisa para pensar em síndrome dos ovários policísticos, se tem alguma comorbidade, se faz uso de medicação, por exemplo, anticoncepcional oral ou algum antiagregante plaquetário. Tudo isso a gente tem que perguntar. E fator de risco para câncer de endométrio, pensando principalmente na paciente que é pós-menopausa, tá? Se faz uso de terapia hormonal, se não faz. Então, tudo isso a gente tem que lembrar. Isso aqui a gente colhe na anamnese. Com relação ao exame físico, o que a gente vai ver de mais importante? Olhar estado geral e sinais vitais. Por quê? Porque é sangramento e eu preciso ver se essa paciente está estável do ponto de vista hemodinâmico. Ah, mas na GO um sangramento vai causar instabilidade? Vai. Tem paciente que choca, faz hipotensão realmente, faz anemia, fica pálida. Então, a gente tem que ver se essa paciente está no estado geral bom e se ela tem os sinais vitais estáveis, tá bom? Fazer o exame abdominal, principalmente para a gente avaliar se não consegue já palpar alguma massa, se tem alguma rigidez abdominal, se tem algum desconforto, alguma dor, a descompressão, para a gente já começar a avaliar, inclusive, sinais de gravidade, tá? Exame especular, a gente tem que fazer na paciente com sangramento, até para a gente saber que o sangramento está vindo da cavidade uterina. Porque o que pode acontecer é, passou o espéculo, e a gente vai avaliar, está saindo sangue pelo orifício externo do útero? Se tiver, é um sangramento uterino. Às vezes o que acontece é sangramento ali no colo do útero, sangramento das paredes vaginais e não necessariamente intrauterino. Então, o exame especular é essencial para a gente saber se o sangramento é do útero ou não. Então, assim, exame ginecológico, o primeiro exame que a gente faz, exame especular, certo? Toque vaginal também vai ser importante, principalmente o toque vaginal bimanual, para a gente poder avaliar se tem realmente presença de alguma massa, como é que está o tamanho do útero, se está aumentado ou não, ver a mobilidade desse útero, então isso também vai ser bem importante. E com relação aos exames complementares, o que a gente pode solicitar? Beta-HCG, obviamente, sempre que a gente vê um sangramento numa paciente que está em idade reprodutiva, tem a vida sexual ativa e não usa um contraceptivo eficiente, a gente tem que pensar em gestação e tem que excluir. Então, tem que pedir um beta-HCG. Vamos pedir, além disso, na urgência, um hemograma, um coagulograma, para ver se essa paciente já tem anemia ou não, como é que está o coagulograma dela. E, não sendo em ambiente de urgência, a gente pode pedir um TSH, uma prolactina, para avaliar hipotireoidismo e hiperprolactinemia e exames de imagem. O ultrassom transvaginal já vai mostrar muita coisa para a gente. Então, a gente pode ver presença de imagem sugestiva de pólipo, sugestiva de mioma, certo? Então, o ultrassom transvaginal vai ser muito bem-vindo, principalmente no ambiente de urgência. E o padrão ouro para avaliar a cavidade endometrial é a histeroscopia. A gente coloca um esteroscópio e avalia a cavidade intrauterina. A gente olha a cavidade endometrial com uma câmera. Então, por isso que ela é o padrão ouro. Beleza? Como é que a gente vai fazer o tratamento agudo, o tratamento do sangramento uterino anormal? A gente tem o tratamento agudo para o sangramento, independente da causa, e a gente tem um tratamento específico para cada causa. Então, todas essas causas que eu falei, tanto do palmicônio quanto diferenciando ali pela faixa etária, a gente vai ter um tratamento específico para cada uma delas. Mas de forma aguda, chegou a paciente, o que é que o médico tem que fazer? O que a gente tem que fazer para tratar de forma aguda? Então, a gente tem que tentar parar esse sangramento. Então, a gente pode utilizar os antifibrinolíticos, como, por exemplo, o ácido tranexâmico, o nome comercial famoso aí é o Transamin, para justamente parar esse sangramento. Então, o antifibrinolítico ele vai impedir a ação do sistema fibrinolítico, vai manter ali o coágulo. Então, é importantíssimo a gente fazer uso dessa medicação. Além disso, utilizar hormônios como estrogênio ou progesterona. Então, a gente pode utilizar o estrogênio sozinho ou progesterona, ou utilizar um anticoncepcional oral combinado, por exemplo. O estrogênio vai reepitelizar o endométrio, né? E vai promover a agregação, a ativação e agregação plaquetária. Ele acaba contribuindo, na verdade, para agregação e adesão plaquetária. Além de reepitelizar o endométrio, como eu falei. E a progesterona ela vai fazer a estabilização do endométrio. Então, juntando esses dois hormônios aí, a gente consegue reduzir mais o sangramento. E pode utilizar AINES. Por quê? Porque as prostaglandinas, elas acabam influenciando no sistema de coagulação. Então, o AINE ele acaba diminuindo a quantidade de prostaglandina e isso acaba melhorando a agregação plaquetária também, tá? E melhorando a coagulação. Com relação ao tratamento específico, vai depender da causa. Então, eu vou falar para vocês as principais causas de sangramento uterino anormal que a gente tem. Então, por exemplo, se for anovulatório, é só esperar que ou a paciente vai evoluir para menopausa, ou se for no caso no início da vida reprodutiva, o eixo vai se amadurecer e vai ficar estável, e no caso da SOP, tratar a SOP, certo?
Mas assim, se for um pólipo, por exemplo, um pólipo endometrial ou um pólipo cervical, o que a gente vai fazer? Polipectomia. Então, a gente vai entrar com uma cureta, por exemplo, e fazer a raspagem desse pólipo, retirar esse pólipo, tá? Pode ser por curetagem. A desvantagem é que a curetagem ela acaba sendo feita de forma às cegas e a gente não consegue visualizar a cavidade endometrial. E a gente pode fazer essa polipectomia pelo padrão ouro, que é a forma esteroscópica, certo? Então, faz uma polipectomia esteroscópica, que aí sim é o padrão ouro, porque entra com a câmera, olha o pólipo, passa uma alça, que já tira, né? Remove esse pólipo e ao mesmo tempo já faz uma cauterização do local para evitar sangramento e a gente consegue avaliar toda a cavidade intrauterina e ver o que a gente não conseguiu ver, por exemplo, no ultrassom transvaginal, tá certo? Então, polipectomia é o tratamento para pólipo que está causando sangramento uterino anormal. Outra coisa que a gente pode fazer é a histerectomia. Então, a histerectomia vai ser feita principalmente para os casos de sangramento intenso, para os casos que tem alguma alteração, por exemplo, vê alguma alteração maligna e precisa retirar o útero. No caso de mioma, quando tem múltiplos miomas, uma paciente que já tem prole constituída, é interessante fazer a histerectomia. Então, a histerectomia é uma outra condição que a gente pode, um outro tipo de tratamento que a gente pode fazer, a depender da causa, certo? Se for anovulação crônica, como SOP, a gente vai tratar a SOP. Então, assim, o que é o principal aqui dessa aula? Sangramento uterino normal. A gente lembrar das causas. É o que mais cai. Causa de sangramento uterino anormal. Pensa no palmicoin, que eu só posso fazer para paciente que está no MENAC, na vida reprodutiva, e eu excluir gestação. Certo? Tem que excluir gestação para entrar no palmicoin. E tem a opção da gente avaliar por faixa etária. Então, às vezes, na prova, vem as faixas etárias. Então, a depender da faixa etária, você vai lembrar do que é mais comum em cada uma delas. E com relação ao tratamento, tem que lembrar que o tratamento agudo é feito para todos os pacientes, independente da causa, porque eu quero parar o sangramento. Então, eu vou utilizar hormônio, AINE e antifibrinolítico, como ácido tranexâmico. Com relação ao exame físico, o principal é fazer o exame especular, para eu saber se o sangramento vem realmente de dentro da cavidade uterina ou não. E o tratamento específico vai depender da causa, tá? Se for pólipo, polipectomia, se for miomas múltiplos, que estejam causando sangramento intenso, tem que fazer esterectomia, assim como em caso de neoplasia, tá? Se for SOP, por exemplo, a gente vai fazer o tratamento adequado para anovulação crônica e hiperandrogênia. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.